Fala, senhores, hoje eu estou há 1796 dias praticando NoFap, há 171 dias sem tomar café e hoje é o meu terceiro dia de Monk Mode. E eu quero contar para vocês algumas percepções que eu tive depois de ficar 3 dias sem redes sociais, simplesmente utilizando o YouTube para subir esses vídeos para vocês, um vídeo por dia. Confesso para vocês que no início é um pouco difícil você se abster das redes sociais. Como eu havia comentado para vocês no vídeo onde eu estava iniciando o processo de Monk Mode, eu havia ficado muito tempo utilizando o celular e as redes sociais. Como eu falei para vocês, eu utilizo o celular como ferramenta de trabalho. Eu trabalho pelo celular, eu trabalho através das redes sociais. Eu estava tendo alguns períodos onde passava por volta de 9 horas a 12 horas por dia no celular. Isso me trazia alguns efeitos, por mais que eu estava tendo os benefícios da prática do NoFap, como muito mais energia mental, mais força física, mais agilidade mental, uma capacidade muito grande de retenção de memória, uma força e uma energia abundante. Mesmo assim, o meu corpo, no final do dia, ele sentia como se fosse uma rota de fuga, onde um pouco dessa energia estava escapando, sendo drenada. Principalmente a questão dos olhos, de ficar muito exposto à tela azul, à tela de LED do celular. Isso é comprovado que a longo prazo vai trazer prejuízos para nós. O celular, obviamente, ele vai liberar dopamina, e, por incrível que pareça, é uma dopamina barata. E isso para o nosso cérebro é totalmente perigoso. E por que é perigoso? Porque o nosso cérebro ele não foi criado para ter essa enxurrada de dopamina barata e fácil. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou de uma forma hiper inteligente, que é o processo onde você obteria a dopamina e a serotonina, que são 2 neuroestimulantes, são 2 hormônios que são liberados, substâncias que são liberadas justamente para te motivar e te trazer uma sensação de recompensa, mediante um esforço, mediante aquilo que você de fato se esforçar, utilizar a mente para conseguir, utilizar a força física para conseguir, ou seja, nós obteríamos uma grande recompensa mediante o esforço. Só que o grande problema é que até mesmo as redes sociais e o aparelho celular, ele vai trazer essa mesma substância. O cérebro nosso, ele não sabe de fato aquilo que é real daquilo que não é real, ou seja, se você está diante de algo que gera estímulo no teu cérebro, ele acredita que você de fato está experienciando e vivenciando aquilo. Ou seja, o excesso de tela vai fazer a mesma liberação dopaminérgica no nosso cérebro. E isso a longo prazo vai nos trazer um cansaço muito grande. Por quê? Porque nós vamos começar a ter um processo de saturação mental, que é onde o teu cérebro começa a liberar muita dopamina sem fazer esforço nenhum. Isso acaba gerando uma domesticação cerebral, onde você simplesmente recebe recompensas sem conseguir nada de grandioso. Olha para vocês verem essa vista aqui, ó, lá atrás. Eu estou olhando um pouco para o lado porque aqui tem búfalos nesse alto da montanha, então tem que ficar atento porque a qualquer momento eles podem aparecer. E são búfalos gigantes e tem filhotes também, então tem que ficar atento. Mas olha que vista perfeita e bonita. Então esses 3 dias de Monk Mode para mim trouxeram algumas percepções grandiosas, que foi praticamente o quê? O meu cérebro, ele no primeiro dia ficou bastante entediado, e quando eu falo entediado, é muito entediado mesmo, eu fiquei extremamente sem fazer nada, e isso acabou gerando no meu cérebro algumas percepções de que eu deveria fazer alguma coisa, de que eu deveria pegar o celular. E o meu cérebro meio que apitava. O mesmo apito que o celular faz quando chega uma notificação, quando chega uma mensagem no WhatsApp, ou quando chega uma notificação no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook. E eu tinha percepções, parece, de que o celular estava apitando, e a hora que eu olhava no celular, dava 2 cliques na tela para acender a tela, eu simplesmente olhava e via que não tinha nenhuma mensagem. E aí eu comecei a perceber que o meu cérebro, ele estava tão adaptado ao celular, tão adaptado às redes sociais, que ele começa a criar apitos, ele começa a criar notificações que de fato não existem. Pois bem,
Eu procuro transmutar muito bem a minha energia, ou seja, pratico musculação, pratico corrida, pratico leitura, pratico oração, ou seja, eu tenho uma rotina que faz com que eu comece a gastar e canalizar essa energia. Mas mesmo assim, você vai ter que se acostumar com o tédio. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o poder do tédio criativo, onde muitas vezes você simplesmente vai ter que se contentar com o silêncio, o não fazer nada já é produtivo para você, porque é onde você organiza suas ideias, organiza sua mente. Quando você vai estudar gênios do passado, eles eram experts em converter o tédio em algo criativo, ou seja, se tornava um tédio criativo, o ócio criativo é chamado. É onde eles simplesmente sentavam sem fazer nada, por minutos, até mesmo por horas, até alguma ideia brotar, e depois ficava mais horas e horas até essa ideia começar a maturar e criar novas formas. E é onde eles criavam grandes coisas. Hoje, com essas informações rasas que a gente tem através do Instagram, através do TikTok, através do Facebook, eu ainda falo para vocês, o YouTube, ainda dependendo do conteúdo, é um pouco mais aprofundado. Mas eu falo, nunca assistam vídeos rasos. Se você vê lá um vídeo de 5 minutos, não perca seu tempo assistindo. É conteúdo muito raso. O que você consegue falar em 5 minutos? Quase nada. Nem mesmo uma introdução de um vídeo dura 5 minutos. Ou seja, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então esse tédio, esse ócio criativo vai começar a fazer bem para você. E é onde você de fato vai se conectar novamente com Deus. E é onde você vai começar a ter percepções da sua vida. E você começa a perceber áreas que estão paradas, que não estão progredindo. Projetos seus que estavam engavetados, percepções que haviam sido adormecidas, sonhos que estavam na gaveta, e você começa a ter tempo para fazer. Por quê? Porque as redes sociais já não estão mais drenando o seu tempo, não está mais tomando a sua energia. Então esses 3 primeiros dias estão me trazendo algumas percepções de que a gente vai ter que lidar com o mundo da forma que ele é. Eu percebi que muitas vezes a gente utiliza as redes sociais, utiliza o celular e até mesmo a pornografia, a masturbação, como uma forma de escape, como uma rota de fuga, como uma fuga para problemas que a gente não resolveu e sabe que se for resolver vai tomar tempo e vai demandar energia. E o celular, ele traz a falsa percepção de recompensa. A pornografia traz uma falsa dopamina, uma falsa percepção de recompensa. E se você recebe recompensa pelo celular, não fez nada. Recebe recompensa pela pornografia, não fez nada. Recebe recompensa pela masturbação, não fez nada. O porquê que você vai querer fazer mais alguma coisa durante o seu dia, que de fato vai gastar a sua energia, vai gastar a sua atenção, se você já recebeu 3 tipos de recompensa? Ou seja, aquela famosa frase, não compensa. Então, a grande questão é que quando você de fato começar a utilizar a sua energia realmente de forma produtiva, utilizar a força do seu sêmen, a força da sua energia sexual, a força da sua energia vital, que é dada por Deus justamente para que você conquiste grandes coisas, aí sim você vai começar a ser uma pessoa produtiva, aí sim você vai começar a ter uma mente centralizada. E o mais interessante, quando você sai das redes sociais, é que você olha o mundo de fora. Perceba que aqui de cima eu estou tendo uma vista mais periférica. Eu estou vendo ali embaixo carros passando, eu consigo ver algumas casas, algumas empresas ali. E de repente, se eu olho lá para trás também, ó, eu vou ver que tem casas lá embaixo. Ou seja, eu estou numa vista privilegiada. Eu diria para vocês que um processo do Monk Mode, e até mesmo um praticante de NoFap, você literalmente começa a ver a vida dessa forma. É como se você subisse no alto de uma torre de vigia e você começa a olhar as coisas como de fato elas são. Como os seres humanos estão sendo programados, como a mente do ser humano está sendo viciada, como as pessoas ficam o dia inteiro na mesma rotina, vai para o mesmo lugar de manhã, depois de noite volta, dorme, acorda no outro dia, faz o mesmo movimento. E as pessoas muitas vezes fazem isso de forma robótica. E eram pessoas que eram para estar de fato construindo alguma coisa produtiva, de fato pensando na vida, se conectando com Deus, e essas pessoas não conseguem, porque estão aprisionadas dentro de um ciclo, né? E o sistema já criou esse ciclo justamente para isso. É chamado de roda dos ratos. Ou seja, o processo do Monk Mode e da prática do NoFap faz com que você olhe as coisas do lado de fora, ou seja, você consegue ter uma análise muito mais crítica, você consegue perceber aonde estão as armadilhas, aonde as pessoas estão errando, aonde estão os seus problemas, você começa a olhar de fora. Tem uma famosa frase que eu gosto muito que diz assim: para você enxergar a ilha por completo, você precisa sair da ilha. Ou seja, então você sobe para um local mais alto e você enxerga toda a ilha lá embaixo. E aí sim você percebe aonde está fugindo a sua energia, aonde está sendo sabotado, aonde estão as armadilhas, ou seja,
O Monk Mode traz para você essa percepção. É literalmente como se você se conectasse novamente com Deus e Ele te desse privilégios de você acessar poderes que Ele já te deu, mas que estão todos enterrados justamente por conta de uma vida agitada, hiperestressante, hipertecnológica, quando na realidade nós deveríamos estar novamente nos conectando com nós mesmos e até mesmo com a presença de Deus. 3 dias de Monk Mode, muita coisa já mudou, muitas percepções já mudaram e o projeto é 6 meses. 6 meses sem redes sociais. E o que muitas vezes eu percebo? O meu subconsciente muitas vezes tenta sabotar, dizendo: Crispim, vai lá no teu Instagram, porque provavelmente tem um monte de gente mandando mensagem no direct, querendo muitas vezes comprar seus e-books, querendo muitas vezes uma mentoria. Cara, corre lá, é um dinheiro, você ganha para isso. E às vezes a minha mente também fala: Crispim, vai lá no Facebook, dá uma olhada lá nos seus seguidores e tudo mais. E muitas vezes também: Crispim, faça isso, faça aquilo. Ou seja, o subconsciente a todo momento vai tentar nos sabotar, justamente por conta do vício em redes sociais. Mas como eu falo para vocês, o meu projeto sempre foi vencer vícios, quebrar vícios, quebrar padrões e quebrar paradigmas. E mostrar para vocês que é possível. Então agora, sem pornografia, sem masturbação e agora sem redes sociais. E senhores, você vai ter que se contentar com o mundo de fato como ele é. E aí você percebe que o mundo é belo. E você começa a ouvir Deus e perceber Deus nas coisas mais simples do dia a dia. Valeu? Senhores, então, 3º dia de NoFap, Monk Mode. E eu volto aqui novamente nos dias posteriores para comentar com vocês. Mas e vocês, como é que estão indo? Estão conseguindo vencer na prática do NoFap? Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.